Fala galera, beleza? Preparado para amanhã? Amanhã nós iniciaremos o nosso desafio. Amanhã nós iniciaremos a leitura de Gênesis capítulo 1. Você não pode perder. Ativa o sininho aí das notificações para você não ficar por fora. Mas hoje, antecedendo o início, nós vamos ter um vídeo todo especial. Primeiro, Pastor Fábio, obrigado pela ajuda. Pastor Fábio entrou em contato com seu filho Pedro, que bondosamente nos ajudou gravando um vídeo sensacional. Um vídeo cheio de dicas para que você possa enriquecer a sua leitura e absorver o melhor que tem no texto que você irá ler. Vem comigo, vamos ver as dicas que o Pedro vai mostrar para a gente. E aí galera dos Desbravadores, tudo bem? Aqui é o Pedro e meu pai pediu para eu poder trazer algumas dicas para vocês de como ler a Bíblia com um pouquinho mais de atenção. Então vamos lá. A primeira dica, muito importante, é exatamente ler a Bíblia com atenção. Porque uma coisa que acontece, né, que às vezes a gente vai ler a Bíblia e quer ler a Bíblia inteira no ano, vamos dizer, né, fazer o ano bíblico, e a gente lê vários capítulos por dia. E aí acaba se tornando uma coisa muito automática e repetitiva, né? Você vai lendo e vai esquecendo o que está acontecendo. E depois você lê tanto de verso e nem se lembra o que você acabou de ler. Uma coisa muito importante é ler então com atenção. Por quê? Porque os autores da Bíblia, quando vão escrevendo as palavras ali, parece que cada palavra deles é essencial para o texto. Então é como se os autores bíblicos, eles escrevessem o que eles quisessem escrever com a menor quantidade de palavras possíveis. Sendo assim, cada palavra que está ali é muito importante. Uma coisa que é essencial, por exemplo, também é a repetição de palavra. Eu sei, né? A gente, quando está na escola, por exemplo, quando vai escrever um texto e repete muita palavra, normalmente o professor de redação, a professora de redação vai reclamar, porque vai falar que no Enem não pode e tudo mais. Porém, no texto bíblico, repetir muito uma palavra é importante. Os autores da Bíblia, né, eles escreveram para o povo que não necessariamente sabia ler. Então, muitas vezes o texto era recitado, era falado. Então, você repetir alguma coisa era para trazer atenção para aquela palavra. Então, aquela palavra era importante para a história. Isso acontece muito em várias histórias da Bíblia. Outro ponto importante, quando você está lendo a Bíblia, com atenção, que é essencial, né? Então, não se force a ler, às vezes, muitos textos, mas leia, mesmo se for pouco, com atenção. É você tentar imaginar o que está acontecendo. Imaginar a cena como se fosse um filme mesmo. Você lê o texto e começa a imaginar como se fosse um filme. É essencial para aquilo que você está lendo entrar então na sua cabeça. E uma coisa muito legal é quando você está lendo o texto. Você então agora imagina aquelas cenas como se estivesse na sua cabeça, você vai perceber que alguma dessas cenas que você imagina, elas vão começar a se repetir. Como assim? Por exemplo, tem uma cena que se repete muito no livro de Gênesis, que é a cena de alguém indo até um poço para poder conseguir arranjar uma esposa. Isso vai acontecer umas 2, 3 vezes no livro de Gênesis, depois vai se repetir no livro de Êxodo e alguns outros livros também. Então é interessante que as coisas vão se conectando e você vai ver coisas que são semelhantes ou diferentes, que é importante para a leitura. Quando você está lendo a narrativa de Jacó e Esaú, Jacó, né, briga, os dois irmãos eles têm, vamos dizer, uma briga, né? E Jacó vai longe de Esaú e ele vai estar afastado lá, sozinho, e ele vai ter um encontro com Deus. Ele vai encontrar e ver Deus face a face. Então você imagina, né? Jacó está vendo Esaú face a face. É um momento maravilhoso da vida dele. Que ele tem uma briga com Deus, né? Depois vê Deus face a face. Alguns versículos depois, ele vai encontrar com o irmão. Ele vai ver o seu irmão face a face. Então antes, ele acabou de ver Deus face a face, você imaginou. E agora ele está vendo Esaú face a face. E o texto bíblico vai dizer que Jacó vai falar o seguinte: irmão, ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus. E você que acabou de imaginar aquilo, você vai perceber então que Jacó acabou de ver o rosto de Deus e agora vai ver o rosto do seu irmão. E ver o rosto do seu irmão é como ver o rosto de Deus. Então você vai ver como essas coisas vão se repetindo. Então imaginar é muito importante. Um último ponto que eu queria trazer para vocês queria fazer uma recomendação que me ajudou muito a ler a Bíblia, entender a Bíblia quando eu era mais jovem e até hoje me ajuda muito. Mas eu comecei a assistir esses vídeos quando eu estava no ensino médio, que é um canal no YouTube muito legal chamado Bible Project. Esse canal no YouTube, ele existe
oficialmente em inglês, mas existe a versão dele em português também no YouTube, que é o nome do canal, se não me engano, é Bible Project _português. Eles trazem vídeos curtinhos que vão te ajudar a entender a Bíblia, mais alguns temas, histórias centrais da Bíblia, mas também vão ter vídeos do capítulo do livro inteiro, que vai explicar como esse livro é estruturado e que te ajuda então a entender esse livro de uma maneira melhor. Então aqui são essas algumas dicas, poucas, para poder te ajudar de alguma forma a ler a Bíblia aí esse ano de uma maneira melhor. Muito obrigado e um abraço.